Então, na verdade, nós lemos aqui alguns textos num videozinho anterior. Deus então coloca o homem dentro de um apartamento criado, maravilhoso, um jardim organizado, o Éden, né? Que esse seria o protótipo, né, de que o homem ia fazer com toda a terra, ele ia expandir tudo isso para toda a terra. Toda a raça humana ia viver dentro disso. Mas o homem então é colocado em um teste, em uma prova de obediência diante de Deus. Se o homem ia realmente querer viver submetido ao seu Criador ou ia querer viver pelas suas próprias custas. E, obviamente, no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que o homem ouviu uma conversa, uma piada, uma conversa estranha de um ser envolvido nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele começa a ter problemas, porque ele tem duas vozes e ele tem que ouvir, né, as dúvidas que se cria no seu coração entre a voz de Deus, a voz da serpente, né, que é a voz do próprio Satanás, não tem nada a ver com a cobra, com o animal, mas a voz da serpente, a voz de Deus. Então cria em mim dúvida, cria em mim uma bifurcação. Eu preciso tomar uma decisão, ou para um ou para outro caminho. E eu acabo, né, nós acabamos como ser humano tomando o caminho da esquerda, ou o caminho, não é da esquerda política não, mas da esquerda, né? Porque senão esse vídeo daqui a pouquinho vai virar um vídeo político. E é um caminho que não era a vontade, não precisava ser. O homem acaba tomando esse caminho e passa então a viver pela sua própria custa. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É a autonomia do ser humano, ele achar que ele pode, como diz o filósofo antigo, matar Deus, enterrar Deus, acabar com Deus e viver a partir disso então uma vida, né, sem Deus. Impossível. É como se uma lâmpada quisesse viver como lâmpada, mas sem estar ligado em uma fonte de energia. Ela continuaria sendo uma lâmpada, mas sem nenhum significado para nada. Tá? Então, a partir desse momento que o homem toma essa direção, ele perde algumas coisas. Por exemplo, como eu já disse no vídeo passado, a comunhão com Deus. A segunda coisa que Deus tratou em fazer com que o homem entendesse, vem no verso 18, que ele diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Tá? Então Deus, ele nota a necessidade do homem. Então ele nota que o homem não podia estar simplesmente tendo somente uma comunhão com um Deus que transcende a ele, mas que ele tinha alguém que o correspondesse, que estava seu mesmo nível de compreensão e via as coisas que ele via com os mesmos olhos e o auxiliasse nessa vida, nessa carreira humana, né, que era estar submetido ao seu Criador. Então ele cria, como nós sabemos, a mulher. Mas não é somente isso. O homem ele passa a perder um monte de coisas quando ele afasta do seu Criador. Tudo aquilo que Deus dá a ele tenta encontrar em outro tipo de prazer. Por exemplo, a gente, para poder eliminar a nossa solidão, né, a gente então cai na bebida, nas drogas, no sexo livre, sem compromisso nenhum. A gente vai se afundando na pornografia. A gente vai se afundando em coisas que a gente acha que dá prazer, mas é só uma ilusão, porque quando passa aquilo, é a mesma coisa de uma bebida. Quando passa o efeito daquela bebida, a gente então tem o quê? Que a gente chama no outro dia uma ressaca desgraçada. E o homem passa então a depender daquele líquido, ou daquele pó, ou daquela droga, para tentar recriar. Mas aí o corpo, ele adapta-se àquela quantidade de droga da qual ele tomou,
ele faz essa adaptação, e então, quando ele toma aquela mesma quantidade de droga, não faz mais efeito. O que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar a dose. Aí o ser humano vai se envenenando, vai se matando, pouco a pouco. Quer dizer, você morreu por falta de comunhão com Deus. Você morreu porque, ao não ter comunhão com Deus, você também não dá valor às companhias da qual Deus colocou para estar do seu lado. Tratamos a mulher como um instrumento do nosso prazer, né? E vice-versa. Aí a gente então começa a ver, num vídeo que eu falei aqui passado, a gente vê as competições que começou a surgir com relação a toda essa confusão mental que se criou em nós por afastarmos do nosso Deus. Então a gente tem então a briga entre machismo, feminismo, quando na verdade, quando Deus cria a mulher, ele não cria um outro ser, ele cria do próprio homem, ele tira do seu próprio DNA, da sua costela, do seu DNA, ele gera um ser maravilhoso que é colocado do lado dele para estar ao lado dele. Mas a gente sabe muito bem quantas confusões a gente ainda tem com relação a essa questão, o machismo e o feminismo, né? Coisa abominável. Eu acho que todos os seres, a gente não poderia fazer discriminação de ninguém. A gente ainda tem hoje até discriminação por cor, discriminação por raça, discriminação por tudo. A gente passou a ter uma cabeça muito doente. Essa é a pura verdade. A gente acabou de ter uma cabeça muito doida, né? E é muito importante a gente voltar a olhar para o nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Obviamente, Jesus de Nazaré. E quando a gente olha para ele, vê como ele tratou as mulheres, vê como ele tratou as pessoas de raça diferente, vê como é que ele tratou as pessoas de cor diferente. A gente vê como é que ele tratou as crianças. O seu cristianismo, se está extrapolando e pisando, discriminando todo mundo, inclusive mulher, inclusive homens de raça diferente, de cor diferente, você ainda não é cristão. Você ainda não encontrou Jesus. Você é cristão por estar dentro do cristianismo organizado. Mas você ainda não abraçou o Cristo que te salvou de verdade. Porque quando você abraça Ele, você olha para Cristo, você vê como é que Deus tratou todo mundo através do Cristo. Isso é salvação também, isso também é cura. Eu não estou falando aqui de cura somente de corpo, de soma. Eu estou falando de cura integral do ser humano, total do ser humano. Então é muito importante que cada um de nós venhamos entender isso, tá? E que num próximo vídeo agora, que nossos vídeos são pequenos, né? Então a gente não pode colocar vídeo muito grande, porque obviamente as pessoas não têm muita paciência para estar vendo vídeos muito grandes. A gente vai estar tratando novamente desse assunto, né? Vai estar continuando a tratar desse assunto. Que Deus possa te abençoar muito, tá bom? E te espero numa próxima oportunidade, no próximo vídeo.